Muito boa tarde, sejam bem-vindos à RSTP, a Voz do Povo, e cá estamos nós para mais uma edição de Perguntas Incômodas, como sempre, e já sabem, com temas e convidados que nos ajudam a desmistificar as nossas mentes. O tema de hoje, para além de ser um tema tabu, é um tema muito sensível. Vamos falar sobre o assédio sexual em São Tomé e Príncipe. Sabemos que o assédio sexual é uma temática transversal, mas hoje, no programa de hoje, vamos focar-nos principalmente no assédio sexual em São Tomé e Príncipe, tudo porque, como todos nós sabemos, o assédio é uma violência, é uma violação da dignidade humana que é muito difícil de se provar. E neste momento nós temos, em São Tomé e Príncipe, 3 mulheres que tiveram a coragem de denunciar os presumíveis autores desse assédio. E por ser também um tema tabu, temos aqui um leque muito eclético de convidados que nos vão ajudar a falar e a compreender propriamente o que é o assédio. Temos que recordar, o assédio é tão grave, se bem se lembram, o grande galã das novelas brasileiras, o ator José Maier, foi despedido da Globo, já está há uns 3 ou 4 anos sem trabalhar porque foi acusado de assédio sexual. Nos Estados Unidos, o gigante de Hollywood, Harvey Weinstein, também foi afastado dos cinemas por causa do assédio sexual e gerou aquele movimento que é o movimento Me Too, que não sabemos se efetivamente vai entrar em São Tomé e Príncipe. Se entrasse, seria muito bom, e todos nós, homens e mulheres, principalmente homens que podem ser feministas, estarão nessa luta para combater esse mal. Os convidados de hoje, temos aqui então, portanto, a Raquel Moreno, que é psicóloga, temos a Érica Daniela, que é comunicadora, temos a Gorete Pinheiro, que é jurista, está aqui em representação da Associação das Mulheres Juristas de São Tomé e Príncipe, e temos também o padre Lionel, que é pároco em São Tomé e Príncipe, que é também nosso convidado e vai nos ajudar também a falar sobre esse tema. Muito obrigada por terem aceitado esse convite para virmos falar de um tema tão sensível quanto esse, que é o assédio sexual. Bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada. De nada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, então. Então, eu vou começar aqui. A primeira pergunta é saber o que é o assédio sexual. Em termos legais, Gorete Pinheiro, como é que a lei define o assédio sexual? Não sei se a Gorete ouviu a nossa pergunta. Gorete, ouviste a nossa pergunta? O que é o assédio sexual, correto? Sim, correto. Sim. Gorete? Sim. Exato. O que é o assédio sexual em termos legais? Como é que a lei define o assédio sexual? Portanto, o assédio sexual são as práticas, são todas as práticas ou ofertas, favores sexuais, contactos físicos ou verbais de maneira hostil ou de maneira ofensiva, aqueles toques não permitidos ou inapropriados, ou mesmo piadas e brincadeiras sexuais, assim como convites, propostas indecentes, inapropriadas, podem ser consideradas como assédio sexual. E diz-me uma coisa, Gorete, o nosso Código Penal regulamenta essa prática? Sim, exatamente. É preciso ressalvar isso, porque as pessoas desconhecem a lei e a lei é bem clara em relação a isso. Portanto, nós temos que desmistificar e deixar não deixar dúvidas, aliás, para as pessoas perceberem que sim, de facto, o nosso Código Penal regulamenta o assédio sexual no seu artigo 166º, mais concretamente 166, para as pessoas que 166, sim. Exatamente, não têm alguma dificuldade em compreender. Eu até vou citar o que nos diz no artigo 166º, temos dois números. O segundo é que retrata mais ou reporta mais para os casos de assédio sexual. Vou citar, diz-nos que quem
abusando da autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho, constranger outra pessoa por meio de ordem ou de ameaça, não compreendida no número anterior, a sofrer ou a praticar ato sexual de relevo consigo ou com outrem, é punido com pena de prisão até 3 anos. Portanto, mais ou menos isto que está elencado na nossa legislação, mais concretamente no Código Penal. Do Código Penal. Muito obrigada. Érica Raposo, tu estás no Reino Unido, onde também se fala muito sobre o assédio sexual, e nós sabemos que é muito difícil as mulheres, e aqui deixar também uma ressalva, os homens também são assediados, depois vamos falar nisso mais tarde, mas é mais recorrente as mulheres serem assediadas. Como é que tu, enquanto mulher, enquanto comunicadora, enquanto feminista, como é que tu viste a denúncia dessas 3 mulheres publicamente? Bem, Solange, eu acho que antes de mais é muito importante que nós clarifiquemos aqui esta questão do assédio sexual, porque muitas mulheres têm essa ideia um bocadinho confusa de que para haver assédio sexual é necessário que o homem toque nelas, não é? E não é o caso. O assédio sexual é toda a prática que acontece de forma a causar constrangimento na mulher ou no homem, não é? Sem que, pronto, haja tentativas de avanços de toques sem permissão da outra parte, não é? Isso tudo é assédio sexual. Então, ver mulheres, principalmente em São Tomé e Príncipe, a sentirem-se confortáveis o suficiente para denunciar estas práticas, eu acho que é um ato de revolução, não é? É um ato de dizer basta, que chega. E é importante que quando isso acontece, essas mulheres sejam abraçadas, ok? Que até que se prove o contrário é apenas uma acusação, não é? Ainda não se sabe de facto se é verdade ou não, tem que se dar o benefício da dúvida à outra parte, mas também é necessário não banalizar a denúncia. É muito importante que se investigue para chegar-se de facto ao fundo da questão, o que é que realmente aconteceu, e tendo em conta também que as práticas de assédio sexual são muito difíceis de provar, não é? Torna tudo muito, muito complicado, mas obstante disso, para mim como mulher, como comunicadora e como feminista, é muito positivo ver mulheres em São Tomé e Príncipe a encontrarem as suas vozes e de facto denunciarem práticas de assédio sexual. Mas também devo ressaltar que, principalmente quando fazemos reportagens ou cobrimos casos desses, existem muitos comentários, principalmente de homens, que querem descredibilizar a vítima. Só está a falar agora, porque que não falou antes, se calhar quer algo em troca. Então, pronto, é um longo caminho, mas dar o primeiro passo, encontrar essa voz para falar, é muito importante e devemos enaltecer isso. Muito bem, Érica, muito obrigada. Raquel, pegando aqui num ponto que a Érica acabou de frisar, ela diz que muitos homens acabam por descredibilizar aquilo que as mulheres, que as denunciantes nesse caso dizem, mas temos que ver também que muitas mulheres fazem o mesmo, porque quando houve essa denúncia, a maior parte dos comentários negativos, pelo menos daqueles que eu fui acompanhando, vinham de mulheres. E o que muitas mulheres diziam é que as mulheres é que procuram ser assediadas. Por quê? Porque usamos decotes, porque usamos mini-saia, porque temos comportamentos muito sensuais e provocatórios. A mulher é que provoca para ser assediada, Raquel? Boa noite a todos, obrigada pelo convite, Solange. Ao preparar esse tema para falarmos um pouco sobre esta problemática,
reparei que de facto há uma grande tendência, não só de pessoas do sexo masculino como pessoas do sexo feminino, de culpabilizar a mulher. É um pensamento transversal e, como tal, espera-se que também as mulheres acreditem nisso. Ora bem, nós estamos aqui perante um problema grave em que é preciso analisar a coisa de uma forma muito séria. Quando a mulher, o homem, ambas as pessoas podem passar por essa situação, não encontram na sociedade uma rede de apoio, até elas próprias acreditam que alguma conduta, alguma maneira de se vestir, de falar, de talvez sorrir, possa ter causado, provocado no ofensor, este desejo de entrar em contacto com a vítima desta maneira inapropriada. Porque atenção que nós não falamos enquanto sociedade sobre a diferença do que é assédio e o que não é assédio. Portanto, parece que estas duas coisas estão misturadas e há uma dificuldade de definir concretamente o que é uma coisa e o que é outra, quando não é uma e quando não é outra. Qualquer contacto social que envolva pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino, parece que a dada altura não pode ser mais nada a não ser sexual. Portanto, essa proximidade de ambos os sexos e géneros é claramente tida a partir de uma determinada idade, até mesmo na adolescência, como algo que compreende o interesse sexual inerente, explícito ou implícito. Portanto, as pessoas já consideram, socialmente, de forma comunitária, ou o que seja, que estas duas pessoas estarem próximas tem que necessariamente haver um contacto sexual ou interesse sexual. Isto é como que a base de toda a justificação que se encontra em redes sociais, em conversas entre colegas, entre colegas de escola como de colegas de trabalho. Portanto, não pode haver nenhum contacto entre homem ou mulher que não envolva este constrangimento sexual. Ora, começa a ser constrangimento quando a mulher ou o homem não quer. E já foi referido aqui que não é desejado. Só que socialmente, como nós não compreendemos isso, a leitura que nós fazemos é automaticamente sexualizada acerca desse contacto, portanto, alguém provocou e com base nessa provocação alguém reagiu. Ou seja, a mulher, por causa da forma como fala, por causa dessa proximidade, o sorrir, enfim, podemos aqui alistar uma série de condutas que podem ser interpretadas, seja pela mulher, seja pelo homem, como ela quer que eu avance para um contacto mais íntimo. Portanto, se nós não nos apercebemos dessa diferença, porque vamos a ver, às vezes nós próprios enquanto técnicos, e trabalhamos com homens, qualquer comentário, qualquer gracinha que se faça, sem pensar sequer nisto, o colega de trabalho já acha que nós queremos ter um contacto íntimo, e não é. E há debates prolongadíssimos acerca disso, no dia a dia, enfim, no local de trabalho, todos nós passamos por isso. Agora, é preciso nós percebermos, sim senhora, onde é que começa este contacto desagradável. Desde o momento em que a pessoa não quer ou se sente constrangida, é para parar, porque não é agradável. E nem é, então, um pouco mais ou menos simpático ouvir de outras mulheres que nós provocamos, porque isso também vai provocar em nós dúvidas. Por mais que nós entendamos aquele comportamento como negativo, a dada altura toda a gente diz que aquilo é normal e que nós provocamos e que o homem tem razão e que o homem é frágil. Às tantas, a própria mulher, uma vez que estamos a falar do homem, começa a acreditar que ela está a exagerar. Portanto, é bom até falarmos nesse tema e eu acredito que vamos ter tempo até de explorar um bocadinho mais. Sim, vamos, senhor. Porque é aqui que reside o problema. Ok, está bem, muito obrigada. Padre Lionel, eu vou lhe fazer aqui colocar aqui uma questão, e como está no Perguntas Incômodas, a questão vai ser um pouco incômoda também. Existe alguma explicação bíblica
para as mulheres serem tão violentadas na sociedade atual? Ou seja, há alguma história que vem de trás e que nós herdamos? Boa noite a todos que nos escutam. Bem, ok, antes de responder esta questão, eu diria que o assédio é algo negativo, é algo que acontece sem consentimento. E tudo que acontece sem consentimento é naturalmente na nossa igreja e moralmente falando é pecado, é desagradável e não se pode praticar. E nós na igreja temos normas e regras que são mandamentos que vêm desde o tempo de Moisés, que diz claramente, por exemplo, o 6º mandamento, diz que devemos guardar a castidade nos pensamentos e também nas obras, não é? Isso para evitar justamente os assédios, evitar atitudes incorretas. E também o 8º mandamento diz que não devemos, de maneira nenhuma, difamar, caluniar, mentir, por aí fora. E o assédio também vai muitas vezes nesta linha. Agora, na Bíblia, concretamente, não se fala abertamente de assédio, porque se vamos ver a história bíblica, as mulheres não tinham assim, não tinham um grande relevo, não tinham figura de primeiro plano. As mulheres eram colocadas em segundo plano e raramente se falava das mulheres, por aí fora, não? As mulheres eram como sei lá... Objeto, quase objeto. Bem, nem tanto, né? Mas pronto, não se fala tanto das mulheres. As mulheres dependiam dos homens, não é? No Antigo Testamento, as mulheres são quase como as muçulmanas de hoje, naqueles países radicais, não é? Portanto, nós na igreja achamos que o assédio é pecado e a Bíblia não fala claramente do assédio, mas é claro que os mandamentos da lei de Deus proíbem a prática do mal. E assédio é claramente a falta de caridade. Enquanto não houver consentimento claro numa relação a dois, numa relação afetiva, é falta de caridade e é claramente o pecado mais grave que possa existir, não é? Por isso mesmo, temos que tentar evitar por todos os meios que isto aconteça na nossa sociedade, não é? Portanto, tem um aspecto também importante que tocaram por aí, dizendo que já se denuncia em São Tomé, muito bem. Coragem é uma virtude muito forte. E se as nossas mulheres começam a ter essas virtudes, se associam também a outras, muito melhor ainda. Portanto, espero que coisas dessas não tornem a acontecer na sociedade, sobretudo que o assédio não exista o namoro, exista a sedução, exista o consentimento, exista o matrimônio, não é? Mas nada de assédio que leve ao pecado e ao mal, é a violação, a destruição, não é? O sofrimento, o estresse, a depressão, e, portanto, devemos evitar tudo isto que é absolutamente mau. Não. Muito bem. A Padre Daniel, muito obrigada. Érica, o Padre Daniel tocou aqui num ponto muito importante. Diz que é bom que não haja assédio, mas que haja namoro e que haja sedução. Mas nós todos sabemos também que a linha que separa a sedução, a nossa paquera, do assédio é muito tênue. Como é que nós conseguimos aperceber-nos que estamos a ser assediadas, tu como mulher? Como é que tu consegues aperceber-te que estás a ser assediada e não seduzida? Eu acho que é uma questão fácil, porque assédio é toda a prática que existe sem que haja consentimento, não é? Sem que, quando existe, quando a mulher não se sente confortável, ok? Quando se torna constrangedor, passa a ser assédio, quando claramente a outra pessoa está a invadir o espaço pessoal da mulher ou do homem, seja quem está a ser assediado. A paquera é algo que é agradável, não é? Não existe esta questão de a outra parte sentir-se
pronto, constrangida com os avanços da outra parte. No entanto, também temos que salientar aqui esta questão da sedução, porque falámos até no início, antes de começar a conversa, que nós mulheres muitas vezes dizemos não, mas estamos a gostar, não é? Queremos. E muitas vezes isso passa uma mensagem... dúbia, não é? Sim, distorcida ao homem, ao ponto de, muitas vezes, eles acharem que estão no ato de paquera, que a mulher está a gostar, mas que para a mulher é assédio. Ela não está a dar consentimento para aquilo, já está a tornar-se constrangedor, não é? Portanto, é complexo e tem muito a ver com a educação social, especialmente, educação que parte de casa, e também muito a ver com a posição também da mulher socialmente, não é? Porque se nós somos ensinadas desde pequenas a comportarmos-nos de uma forma específica, e os meninos são ensinados a comportarem-se de uma forma específica, como os machos, para mostrarem que têm garra, que conseguem conquistar as mulheres, e as mulheres para fazerem um papel de submissas, que estão a gostar da conquista e por aí fora, isso torna tudo muito mais complicado, porque depois nós de facto ficamos aqui com uma linha muito fusca, sem tentar perceber ou distinguir uma coisa da outra, a paquera do assédio, não é? Mas para quem já tem um bocadinho mais de informação, como no meu caso, é algo fácil. A partir do momento que eu sinto-me constrangida, que eu já não me sinto à vontade, é assédio sexual. Obrigado. Gorete, tu querias dizer alguma coisa? Podes. Obrigada, Solange. Bem, eu ainda vou voltar um bocadinho atrás, aquilo Claro, que sim. a Raquel tinha falado, não discordando de todo, porque ela está no terreno, sabe, enfim, vivencia as coisas de uma forma mais direta, então saberá aquilo que está a dizer, e eu também concordo. Mas ainda assim há uma particularidade que eu acho que é bastante pertinente nós ressalvarmos. Temos uma questão aqui em São Tomé e Príncipe, toda a gente conhece a nossa realidade. Nós temos uma sociedade que é extremamente machista. Vemos uma sociedade extremamente machista. E muitas vezes as vítimas acabam por ceder. Em alguns casos, acabam mesmo por manter um relacionamento com os assediadores. Acabam por manter um relacionamento com os assediadores porque querem atingir algum objetivo, porque têm alguma finalidade e quando conseguem tirar benefícios próprios, acaba por não denunciar. Essa tem sido até agora a prática, pelo menos. Muitas vezes, ou geralmente, essa prática acabam por não denunciar porque já tiveram os seus benefícios próprios, e isso começa a ser, pelo menos na realidade de São Tomé, aquilo que eu vejo, começa a ser conotado como se fosse uma prática comum, como se fosse algo normal, e não é. Portanto, eu queria ressalvar essa parte, não obstante daquilo que a Raquel disse, eu concordo, mas temos também que ver por esse lado. Portanto, quando dizia dos comportamentos, é sabido também, nós vemos, há comportamentos das nossas mulheres, sobretudo, não só, porque também temos essa parte da assédio sexual, nós não podemos descurar ou deixar passar os homens, porque também existe o sexo masculino, mas, sobretudo, nós sabemos que a nossa realidade é voltada mais para o sexo feminino. Há comportamentos, muitas vezes, que são inapropriados, é uma realidade. De quem? Mas de quem? De muitas mulheres, em situações concretas, mesmo em termos de vestuário. Não que isso justifique o ato em si, porque nada justifica uma violência, isso é um tipo de violência, é um crime. Mas muitas vezes acho que nós também temos que ter comportamentos que nos posicionem de uma tal forma a que as pessoas não, ou que os homens não pensem que nós somos tão vulneráveis nesse ponto que jogam a isca, por assim dizer, usando a linguagem, a gíria, jogam a isca e pode ser que dê. Mas Gorete, a mulher, ela até pode andar nua na rua, se quiser. O homem não tem direito
de assediar. Ela até pode andar nua. Ou seja, o que tu estás a dizer, quase que estás a, eu não diria legitimar, Não. mas quase que estás a corroborar aquilo que as redes sociais disseram, né? Ou seja, muitas das vezes nós somos assediadas por causa do nosso comportamento. O que eu acho que, independentemente do nosso comportamento, Sim. porque tu até podes ser uma prostituta, nós podemos ser prostitutas, né? Sim, sim. Se temos um cliente e dizemos não, não é não. Sim, Embora sim. sejamos prostitutas, não é não, não é? E é esse não que deve ser respeitado. Sim, sim, concordo, de todo, não estou a legitimar, pelo contrário, até disse, isto não pode servir de desculpa, aliás, para que o assédio aconteça, mas só que eu acho que há determinados momentos, determinadas situações em que nós também deveríamos estar um pouco mais bem posicionadas, estás a entender? Estou-me a fazer entender? E às vezes a justificação para uma sociedade machista é essa, os homens dizem que nós criamos situações ou criamos ambientes propícios que estimulem essas práticas, estás a entender? Porque eu acho que para tratar dessa vertente da assédio sexual, isto tudo também tem a ver um bocadinho com aquilo que a Érica tinha falado há um bocado, com a educação de berço, com o tipo de mentalidade, e convivemos numa sociedade completamente machista. Eu acho que nós devemos trabalhar essa parte para se chegar a esse tipo de resultados, aquilo que tu disseste, podermos andar nus, como quisermos, sem que isso pareça, ou sem que isso, as pessoas, os machistas, entendam que seja um estímulo. É isso que eu quero dizer. Porque eu acho que a parte mental é que tem que ser trabalhada, porque estamos numa sociedade, numa realidade machista. É com isto que eu quero dizer. Não quero legitimar de todo o ato em si, percebes? Porque eles tentam justificar esses atos dizendo que nós estimulamos. E então, lá está. É por isso a minha abordagem nesse sentido. Trabalhar a parte mental. Entendes? Para eles tentarem perceber que não. Eu posso andar nua, é um comportamento normal. Estás a entender? É mais nesse sentido. Pronto. Muito bem. Era muito obrigado. Claro que sim. Obrigado. Padre Lionel, qual é o papel que a Igreja pode desempenhar nesse abrir de olhos, desse despertar de consciências? Ok, muito obrigado. A Igreja é pioneira, sempre na promoção da mulher, na proteção de todos os seres humanos em geral. A Igreja não vê diferença nenhuma entre o homem e a mulher. O homem é criatura, filho de Deus, a mulher também é filha de Deus. E a mulher foi criada para o homem foi criado também para a mulher. E na Igreja o ensinamento é único, não é? Mas pronto, vejo aí, não sei, a última que falou aí é a Gorete Pinheiro, sim. Ela diz que as mulheres até podem andar nuas se quiserem e por aí fora, mas muita atenção que a visão do homem... Isso fui eu que disse. Fui eu que disse que nós até podemos andar nuas e não dá o direito aos homens de nos assediarem, de nos violarem. Ok, a Solange tem toda a razão de dizer que você pode fazer o que quiser, não é? Mas os outros também reagem em função daquilo que tu fazes, não é? Portanto, o ser humano, o homem, o líbido do homem é totalmente diferente da mulher. O homem reage sexualmente totalmente da mulher. A mentalidade, sei lá, a psicologia do homem é totalmente diferente da mulher. Portanto, tem que estar muito... Ou seja, mas então podemos dizer que a psicologia do homem é uma psicologia animalesca, é isso? Não se conseguem controlar? Nesse sentido, eu posso dizer até que há homens que têm capacidade de controlar, mas a maioria não. A maioria não. Se tu te ofereces totalmente nua, só se for mesmo um homem distraído, não é? Em princípio, os homens não admitem isso. A prova é que arranjam logo uma roupa para te cobrir, não é? E então, mas em todos os casos, vamos voltar para o que é interessante, é que Jesus Cristo, ele levou a dignidade da mulher a um nível muito elevado. Jesus Cristo diz que os homens têm que estar muito atentos, porque na Bíblia fala-se muito mal das mulheres e as mulheres são relegadas ao segundo plano. Jesus disse que não pode ser assim, não é? E, portanto, o homem e a mulher é igual, são filhos de Deus, e ele diz mesmo
essa questão do assédio sexual, ele diz mesmo que até só no pensamento, só olha só para uma mulher, só no pensamento e a desejo já é pecado e já é mau. Portanto, vamos estar muito atentos, porque efetivamente na nossa sociedade agora estão a despertar, isto é maravilhoso, mas as meninas também têm que estar atentas, não é? Porque efetivamente não é assim tão simples, não é? Portanto, nós vemos as prostitutas dos anos 60, como vestiam e agora como vestem as nossas meninas, nossas mamães e por aí fora, não é? Portanto, temos que estar muito atentos com também a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de estar, porque efetivamente nós mandamos também uma mensagem subliminar. Mas, seu padre, mas isso é que eu não concordo consigo. Por quê? Porque nos anos 60, nos anos 30, nos anos 40, as mulheres iam à praia todas vestidas, não é? E nós fomos evoluindo. Ou seja, nós evoluímos tanto que estamos a chegar a um estágio que parece que estamos a regredir. Ou seja, para não sermos atacadas, temos que nos voltar a cobrir. E não faz sentido. Atenção, eu como padre digo simplesmente que as senhoras têm que vestir de uma maneira decente, não é? Mas decente quer dizer o quê? Decente quer dizer, não pode estar... Eu já te disse que a mentalidade do homem, a psicologia do homem é diferente da mulher. Um homem, quando olha para uma mulher, é diferente do olhar de uma mulher para um homem. É por isso mesmo, não vou dizer que agora estão a convidar para o assédio, convidar para ataques sexuais, por aí fora, mas um pouco do recato também é bom, um pouco de atenção também é bom, não é? Agora, como disse, é muito complexo essa questão de assédio, de elogio, por aí fora, de sedução, é muito complexo, não é? Mas em todos os casos, como está também a nossa sociedade, estou de acordo com todas as meninas que estão aí no painel, mas como a nossa sociedade está, nós temos também que estar atentos, não é? Vemos as nossas meninas como estão a crescer, vemos o que passa na televisão, vemos as novelas que oferecem, e por aí fora, né? Mas como eu já te disse, é uma grande coragem da mulher poder já denunciar, porque efetivamente em São Tomé, como disse alguém aí, era prática comum. As mulheres se ofereciam para conseguir postos de trabalho, se ofereciam para conseguir notas na escola, e por aí fora, não é? Tudo isso é absolutamente... Mas, seu padre, as mulheres se ofereciam ou eram convidadas a oferecer? Ou seja, o agressor é que vinha com um convite. Porque não sei, não é? Eu não sei como é que isso... Seu padre, deixa-me só passar aqui a Raquel, depois a Érica já tinha pedido a palavra. Porque depois aqui é uma questão que é preciso também esclarecer. Quando se fala de assédio, está-se a falar de quê? Vamos imaginar, eu sou uma rapariga do liceu. Eu posso dizer que um colega meu me assediou ou tem que ser alguém hierarquicamente superior a mim é que me pode assediar? Ou seja, o meu colega pode me assediar ou é o meu professor que me assedia? Érica, desculpa, Raquel. Bem, tendencialmente há uma superioridade hierárquica, porém não tem de ser assim. Um colega meu da escola pode assediar-me. Eu posso ser assediada por um colega da escola. Agora, não sei se posso comentar aquilo que foi dito anteriormente. Já vamos aí, eu posso? Não, podes comentar. Pronto, porque às vezes nós ficamos com essa tendência de que se não for o professor, se não for alguém mais velho, o diretor da escola, ou quem seja, não é assédio. Não é bem assim. Porém, levantou-se aqui uma questão muito interessante e vai ser sempre digna de debate, porque nós não podemos nos esquecer que nós vivemos numa sociedade com seres humanos que apresentam determinadas condutas, às vezes são influenciados, às vezes influenciam. Nós não podemos chegar a um ponto de achar que existe aqui uma santidade neste tema. É verdade que pode existir uma relação romantizada entre as pessoas, até certo ponto. A pessoa, a mulher ou o homem, pode até sentir
algum agrado, porque todas as pessoas que são elogiadas, se não chegar ao ponto de ser desagradável, de ser assédio, ser considerado crime, por aí fora, quem não gosta de ser elogiado, não é? Nós gostamos de ser elogiados. Também é uma prática natural poder elogiar-se alguém. O problema não está nisto. O problema está em quando a vítima se sente constrangida, desagradada com aquela proximidade. Agora, vamos, se calhar aqui, naturalizar algum contacto entre ambos os sexos e também, hoje já sabemos que isso não ocorre só entre pessoas de sexos opostos, também acontece com indivíduos do mesmo sexo. Mulher para mulher, homem para homem. Por acaso não, enfim, a estatística aponta para uma maior agressão quando os sexos envolvidos são opostos, homem e mulher. E quando é o homem a exercer a ter essa conduta, mas também é ao contrário, pronto. Agora, é verdade que também é preciso prestarmos mais do que atenção que nós damos às coisas. Se nós estamos num contexto em que o facto de ser mulher é um risco para o assédio, é um risco para haver crimes sexuais, quanto mais atentos, é claro que agora não tem a ver com o facto de vestir a roupa até o pescoço, de estar de calças, isto para o crime não importa muito. O que vale, no fundo, é ser mulher. A mulher está em risco. Exato, Raquel. E Raquel, justamente para complementar, nós vemos as indianas, as mulheres indianas, andam todas cobertas. E elas são todos os dias violadas e assediadas. Exatamente, Solange. É um risco. Agora, aquilo que Lionel Pereira, não é? Sim, o padre Lionel, sim. Sim, o padre Lionel dizia aqui, não é de todo para se descartar, porque a percepção, agora estamos a falar de percepção psicológica, neurológica, se quiserem, de que o homem tem e que a mulher tem. A percepção de ambos os sexos, os dois cérebros, para dizer isto de uma forma, se calhar mais fácil, os dois cérebros funcionam de forma diferente. Recebem estímulos visuais, auditivos, táteis, de formas diferentes. Portanto, poderá haver, sim, alguma sensibilidade, e isto pode ser provado cientificamente com alguma facilidade, poderá haver uma sensibilidade de pessoas do sexo masculino para questões visuais. Aquilo que ele vê, no fundo, é como nós. No fundo, vamos a ver, isto não é para justificar o abuso que tem havido por aí, não é para justificar isto. Mas todos nós, vamos imaginar que vamos a uma loja. Quem vende e quem faz bom marketing, se quiser fazer um perfume vender, ou se quiser fazer uma marca vender, adorna aquilo de uma maneira a que o cliente, quando entre, detecte logo aquele produto. Portanto, nós, quando nesta seleção de coisas, todos nós temos tendência a nos aproximarmos de coisas que podem ser mais atraentes ou não. Se aquele produto estiver menos visível, por exemplo, na prateleira, o que fazem em alguns países para não se levar doces, por exemplo, é colocá-los no topo da prateleira. E como as pessoas não são tão altas para chegar ao topo da prateleira, consomem menos chocolates ou doces do que nos outros países onde o doce está colocado à vista. Portanto, parecendo que não, embora não estejamos aqui a utilizar isto para justificar qualquer conduta, não deixa de ser um fator que pode, sim, de alguma forma, levar a determinadas condutas. Agora, aquilo que a Gorete Pinheiro dizia é muito importante, a reeducação, porque antigamente estas coisas não aconteciam da mesma maneira como acontece hoje. Portanto, parece que hoje não só as redes sociais, enfim, acabam por vir aqui influenciar muito mais esse tipo de conduta e promover esse tipo de ação. Então, como não há uma reeducação para que nós próprios, as nossas meninas e os nossos rapazes,
olhem para as coisas de forma diferente, porque isto também pode ser controlado, isto pode ser reeducado, isto pode ser reestruturar as pessoas cognitivamente. O que é que acontece? O que nós temos estado a ver. Eu concordo plenamente com aquilo que já foi dito anteriormente, mas tem que ser visto de uma forma, até mesmo se as pessoas, se for preciso, para se acreditar nisso, talvez de uma forma científica, de uma forma mais séria, para que as pessoas entendam, sim senhora, há riscos em determinados grupos específicos para se desenvolver determinada conduta mediante a percepção que ele tem da mulher. Se o homem tem uma percepção de que a mulher serve para isto ou para aquilo, ele vai agir mediante a percepção que ele tem. Muito bem, Raquel. Está bem, Raquel, muito obrigada. Érica, tu tinhas levantado o dedo há pouco tempo. Bem, foram ditas tantas coisas, algumas eu concordei, outras nem tanto, discordei. No entanto, eu gostaria de salientar esta questão do empoderamento feminino, não é? Fala-se muito de empoderar as mulheres, de educá-las para serem empoderadas e conseguirem fazer o que quiserem, quando quiserem e por aí fora. No entanto, esquecemos-nos também que grande parte disto do empoderamento feminino passa por também empoderar os homens, porque somos seres sociais e vivemos em sociedade. Assim, como disse a Gorete e a Raquel, e também como tocou um bocadinho o padre Lionel, a verdade é que ser mulher é um fator de risco, ok? E, independentemente de eu ser uma mulher empoderada, eu sei que eu vivo numa sociedade machista. Assim, eu não vou pôr-me a sair à rua, ok? À noite, altas horas da noite, com uma saia curta, ok? Porque eu sei que, para além de eu ser mulher e ser só isso um fator de risco, a minha roupa também vai contribuir para a percepção do homem em achar que eu estou vestida de maneira convidativa a ele vir se aproximar e tocar-me, ok? Não que seja certo, não que seja uma forma de justificar qualquer que seja esta conduta negativa, mas a verdade é que a forma como os homens foram educados faz com que eles tenham comportamentos negativos que têm que ser reestruturados, não é? Têm que ser também empoderados para que as mulheres também possam viver o seu empoderamento, para que elas possam ser o que elas quiserem, quando elas quiserem, vestirem-se da forma como acharem que devem vestir e não terem que sentir medo de o fazer, porque os homens não estão educados para saber que a forma como a mulher veste, se está de calcinha, sem cueca, ou se decidiu ir nua à rua, não é um fator de convite. Ela não está a dizer, vem, estupra-me, vem, assedeia-me, vem, toca-me sem a minha permissão. No entanto, se nós chegarmos a um ponto onde os homens estão educados para ter esta percepção, não se pode falar exatamente de empoderamento feminino, porque por mais feminista que eu seja, eu sei que ser mulher é um fator de risco, eu sei que eu não posso vestir o que eu quero, como eu quero e onde eu quero, porque eu não sou, ainda sou um bocado inteligente para não me meter em situações, não é? Perigosas, não é? Perigosas, e a verdade é essa. Por isso entendo perfeitamente o que a Gorete quis dizer no início e entendo que também pode ser visto como uma mensagem negativa para as feministas. Não existe feminismo no extremo, não é? As extremistas. Digo, então, as extremistas, porque as feministas creio que irão perceber muito bem o que a Gorete quis dizer. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, esta questão da psicologia do homem estar mais virada para o visual e do homem ficar mais do sexo do que a mulher e não sei o quê, temos que também entender que é tudo muito estimulado socialmente. Ora, vejamos, desde pequenos, os meninos são preparados para ver a mulher como objeto sexual, não é? Quando as crianças estão a crescer, olha filho, tens que ter 2, 3 namoradas, a menina, se tu só podes ter namorado a partir dos 18 anos. E Érica, e começa desde bebê,
Porque assim Desde que os bebê. rapazes nascem, a primeira coisa que as mães africanas, sobretudo são tomenses, fazem é pôr folha de micocó na pilinha, diz que isso aqui vai te garantir, estás a perceber? É a primeira Exatamente. coisa que as mães fazem. São estímulos que nós não nos apercebemos, vêm desde a infância, coisinhas pequenas, não é? Mas juntando possivelmente esta questão de ser ciência, do homem ser mais estimulado visualmente, acrescenta a esta percepção dos homens serem vistos como pronto, tem até um nome para isso, mas mais sexualmente ativos do que as mulheres. Mas a verdade, Solange, é que as mulheres gostam tanto ou mais de sexo quanto os homens. Exatamente. Okay? É que as mulheres também têm as mesmas necessidades fisiológicas que os homens. Então, esta questão eu acho que tem muito a ver com o estímulo social, com a educação que é dada desde muito cedo, que faz com que os homens sintam-se com essa necessidade de ter que provar a masculinidade através destas conquistas, não é? Destas tentativas que muitas vezes não também conseguem distinguir se é sério, se é paquera, o que é aquilo, não é? E depois, o que é que acontece? Nós mulheres somos colocadas em situações de desconforto, somos colocadas em situações que nós às vezes até ficamos confusas, vamos dizer não, vamos dizer sim, o que é que está a acontecer, nós não percebemos muito bem. E depois também, por último, falou-se aqui desta questão das mulheres se oferecerem, ok? Quando são, muitas vezes elas é que se vão oferecer para serem assediadas. E de novo, não podemos analisar isso sem olhar para o contexto social. Porque eu creio que nenhuma mulher mete-se em posição de ser assediada de livre e espontânea vontade. Elas metem-se nessa posição por causa das circunstâncias sociais, porque não têm dinheiro, porque não conseguem ter trabalho, porque não conseguem alimentar-se, porque não conseguem sustentar as suas famílias. Então, nós não podemos analisar uma coisa de forma separada da outra. Exato, isolada. Não dá, porque a mulher, infelizmente, em São Tomé e Príncipe e em outras sociedades não tão evoluídas, acaba por ser refém do sistema. Então, ela é constantemente assediada, ela é constantemente abusada sexualmente, e o que é que acontece? Não acontece nada, porque fala-se muito aqui dessa questão das mulheres terem que denunciar, e é certo, sim, temos que falar quando algo não está bem. Mas e depois de falar, o que é que acontece? Onde é que estão as estruturas sociais para proteger as mulheres? Tenho aqui o senhor padre Lionel, que está com um discurso muito politicamente correto, devo dizer, mas na prática nós sabemos também que a Igreja tem um papel muito negativo nesta questão de tentar prender cada vez mais as mulheres em relações abusivas. Quando alguém vai denunciar que o marido não está a tratar bem, que as coisas não estão bem em casa, o que é que, eu digo isso até por experiência própria, o que é que soube? Oh, minha filha, tem que aguentar, é mesmo assim um casamento, a mulher tem que ser submissa, tem que isso, tem que caçar, tem que cozir. Então são questões, pronto, que não podem ser analisadas de forma separada, têm que ser analisadas num contexto social. E como sociedade estamos doentes, a verdade é essa. Fala-se em denunciar, mas onde é que estão as estruturas sociais para as mulheres denunciarem? Fala-se em denunciar, mas as mulheres são criticadas ao ponto de terem medo de o fazer, ao ponto de fazer com que as outras mulheres também sintam vergonha de eventualmente de denunciar, não é? Os homens que praticam assédio sexual, quando estes casos vêm à tona, quais são os comentários que se ouve de outros homens ou até de mulheres, como vocês ressaltaram? Ela é que se meteu a jeito. Se tu não fizesses isso, não serias homem. Então ela apareceu ali, estava vestida assim dessa forma. O que é que ela estava à espera, não é? Então, pronto, é um assunto complexo, devo dizer. É tema para uma conversa muito, muito prolongada, mas como eu disse, concordo com as coisas que foram aqui ditas, não concordo com tudo que foi dito, mas para finalizar esta questão do empoderamento feminino, isto aqui para as feministas, não é?
tem também muito a ver com nós termos noção, enquanto mulheres, do espaço em que nós estamos inseridas e tomar as melhores decisões consoante a nossa realidade. Então não tem isso de não, a mulher veste-se como ela quer, a mulher faz o que ela quer, porque nós sabemos que os homens não estão, infelizmente, educados para receber esta mensagem. Então nós temos que agir de forma inteligente. Ser mulheres é um fator de risco, vestir uma roupa mais curta à noite e não estar acompanhada é um outro fator de risco. Então, pronto, nós não podemos estar totalmente empoderadas se os homens também não estiverem empoderados. Esta é a realidade dos factos. Muito bem. Érica Raposo, muito obrigada. Vamos fazer um curtíssimo intervalo de 30 segundos e já voltamos com mais uma pergunta incômoda para o Padre Lionel. Até já. Muito obrigada por voltarem connosco nessa segunda parte. Estamos aqui, o tema de hoje é assédio sexual em São Tomé e Príncipe. Temos connosco a Raquel Moreno, que é psicóloga, Gorete Pinheiro, que é jurista, temos o Padre Lionel e temos a Érica Raposo, que é comunicadora. Padre Lionel, a Érica deixou aqui um comentário muito interessante que eu gostaria que o Padre Lionel comentasse, sobretudo na parte em que ela diz que a própria Igreja Católica é em partes também. Ela não usou o termo culpada, mas vou usar agora o termo culpada em relação à situação que as mulheres vivem em São Tomé e Príncipe, porque, como ela disse bem, muitas das vezes, quando as mulheres vão se confessar a dizer que não estão felizes no casamento, ou que o homem bate, ou qualquer situação que seja para elas desagradável, a Igreja acaba sempre por passar a mão na cabeça dos homens quando diz, minha filha, tens de ter paciência, é mesmo assim, o casamento vai se construindo. Ou seja, quase que a Igreja incentiva as mulheres a viver no sofrimento em nome de uma relação estável e feliz, que não o é na realidade. Uhum. Muito bem, Solange. A impressão que eu tenho é que o nosso debate foi só no sentido feminino. Também existe assédio da parte das meninas em relação aos rapazes, das senhoras em relação aos rapazes. Bem, mas só que os rapazes gostam, ou não? Mas não deixa de ser assédio, e não deixa de ser pecado, não deixa de ser mau. Há rapazes e rapazes que não gostam, não é? Quando não gosta, passa a ser também assédio como para as meninas, não é? Mas só que socialmente, como sabemos, na sociedade, acontece mais com as meninas. Os rapazes até talvez gostem, como disse, né? Bem, agora para voltar à tua questão. Efetivamente, a Igreja sempre apoiou e defendeu o matrimônio, porque o matrimônio é indissolúvel, não se pode separar, é até que a morte nos separe. Agora, dizer que o padre aconselha que a mulher seja submissa, que resista ao sofrimento, bem, muita atenção, e não é bem assim, porque dizemos também que o homem deve amar a sua esposa e dar a vida por ela, não é? Lá mesmo onde Jesus diz que uma mulher tem que ser submissa, diz que o homem deve amar de tal maneira a sua esposa, como ele deu a vida pela igreja, o homem deve dar a vida pela sua esposa. Agora, é verdade que, como disse a nossa mana Érica, a sociedade está estruturada de tal maneira que torna-se muito, mas muito difícil superar essa questão. A questão é educação, formação e por aí fora, mas isso vai demorar muito tempo, porque as meninas foram formatadas de uma maneira, os rapazes formatados da outra, e para os rapazes aguentarem, por exemplo, uma mulher que não tem pudor, é muito difícil.
É muito difícil mesmo. Por isso nós exigimos e pedimos que as mulheres tenham um pouco de recato, porque o que existe neste momento é a educação que a mãe, como disseste, dá ao filho desde bebê, que ele é superior, ele é que domina, ele é que tem que atacar, ele tem que pedir, ele tem que namorar. Portanto, é uma situação que com o tempo talvez se resolva, mas neste momento que nós estamos a falar efetivamente que é muito mal, é assédio sexual. Assédio sexual, enquanto não houver consentimento, seja lá de que maneira for, é mau, não é? É mau e é pecado. Espero que tenha respondido mais ou menos. Não, mas agora, Sr. Padre, o Sr. Padre disse aqui uma questão que as mulheres têm que ser mais recatadas. Por que não fazer esses apelos aos homens para eles serem mais educados, para eles serem mais respeitadores da situação? Ou seja, para além das mulheres serem violentadas diariamente, novamente pede-se às mulheres para não serem violentadas, para serem recatadas, para vestirem-se com decência. Porque não fazer o apelo aos homens? Deixem as mulheres serem como elas são e respeitem a individualidade e a personalidade de cada mulher. Por que não se faz o apelo ao contrário? Faz também isso para os homens, exatamente. Fazemos apelo aos homens para que eles sejam recatados. Efetivamente, nós, por exemplo, na igreja, não admitimos que os rapazes entrem de partes corno, de calção, sei lá, mal vestidos, não é? O homem também tem que ser recatado, não deve atrair o olhar pecaminoso da mulher, não é? Mas, Sr. Padre, mas essa questão, eu percebo que seja uma questão da igreja, mas nos dias de hoje, essas questões já não, ou seja, acho que elas já não se põem, porque todos nós olhamos com olhares pecaminosos, quer seja homem, quer seja mulher, quando um dos dois está atraído pelo outro, é impossível não olhar com um olhar pecaminoso. Atenção, minha irmã Solange, olhar pecaminoso é que leva ao assédio, não é? Tu podes olhar com um olhar, sei lá, sedutor, um olhar agradável, um olhar elogioso. Agora, olhar pecaminoso leva exatamente ao assédio e palavras incorretas e sei lá, atitudes incorretas e por aí fora, não é? Por isso mesmo temos que estar muito atentos. Nós chamamos a atenção para os nossos rapazes, nossas meninas, que sejam educadas e evitem justamente cair no pecado contra o sexto e o oitavo mandamento e o nono mandamento. E a igreja insiste muito para que o homem respeite a sua mulher e a mulher respeite o seu marido e que cheguem, de preferência, virgem ao matrimônio, né? Sem que haja situações complexas. Muito bem. Sr. Padre, muito obrigado. Gorete Pinheiro. Não queria terminar sem, desculpa, não queria terminar sem dar a minha bênção a todos vós e a todos aqueles que estão a nos ouvir. Muito bem, muito obrigado, Sr. Padre. Eu aproveito também a deixa do Sr. Padre para agradecer a todos vocês que estão a ver o programa. Continuem a fazer os vossos comentários, a dizer o que é que acham sobre assédio, como é que podemos resolver essa situação no nosso país e, sobretudo, não deixem de apoiar a RSTP. Tem aí todos os dados onde podem apoiar a RSTP. Gorete, como é que se pode provar o assédio? Bem, essa pergunta é uma pergunta bastante difícil de responder. Primeiro, porque eu acho que depois dessa denúncia, nós estamos a viver aquilo que a Raquel e a Érica disseram inicialmente, estamos a viver uma fase revolucionária. Portanto, eu acho que nós mesmos ainda não estamos... qual é a palavra que eu ia dizer? Preparados. Talvez seja preparado, porque acho que isso vai se tornar agora uma realidade nova na nossa sociedade. Portanto, abriu-se aqui um precedente, dissemos um basta e abriu-se agora, acho que agora vai começar a ser uma prática haver denúncias sobre o caso do assédio sexual. Portanto, eu não consigo responder de forma concreta a aprovação do caso em si. Eu acho que é uma coisa que vai acontecendo agora e como vai acontecer agora, nós vamos procurar os melhores mecanismos para podermos comprovar o ato em si. Mas deixa-me só fazer daqui um reparo, Solange, em relação à nossa associação. As vítimas, quando acontecem casos não só de assédio, violência e por aí fora, as vítimas dirigem-se à nossa associação, nós encaminhamos
para as instituições competentes, que no caso em concreto do assédio sexual ao Ministério Público. Aliás, nós temos até uma associada, que é a doutora Vera Cravide, que tu conheces bem quem é, a quem nós recorremos normalmente de forma direta no Ministério Público para acompanhamento desses tipos de casos. Depois, ao nível da administração pública, obviamente que depois de uma denúncia feita, existe a inspeção geral da administração pública. E normalmente nesses casos abre-se um inquérito, depois de abrir o inquérito vai-se apurar os factos, aquilo que nós chamamos de parte disciplinar da coisa. E depois, provavelmente, a parte disciplinar vai culminar com alguma sanção. De seguida, temos a parte judicial. A parte judicial, aí sim, é que é da competência do Ministério Público, que vai apurar os factos e depois, provavelmente, culminar com uma decisão. Normalmente é assim que decorre. Aliás, nós até temos a nossa associada, a doutora Domitila, que já foi até inspetora, diretora da Inspeção Geral da Administração Pública, e ela até que me falou bastante dessa parte, da competência dessa instituição para esses tipos de situações. Depois, em relação ao caso concreto, enfim, como foi o caso que abriu o precedente para essa revolução, que é o caso da Rádio Nacional, nós, enquanto associação, também não temos ou não tecemos, não vamos tecer uma observação assim em concreto, até porque, até onde nós sabemos, já existe uma denúncia e o processo está a decorrer os seus trâmites. Logo, não nos vamos pronunciar de forma direta em relação a isso, mas aquilo que podemos fazer é um apelo às supostas vítimas, quer homem, quer mulheres, isso é muito importante. Temos que deixar deste machismo e pensar que isso só acontece com as mulheres, também os homens, quando acham que de facto existe esse tipo de situação ou existe uma tendência para esse tipo de situação, é denunciar. É a melhor forma de tentarmos controlar ou combater esse flagelo. Ainda assim, eu também queria fazer uma ressalva, Solange, que tem a ver com a parte da sensibilização, porque eu acho que agora vamos abrir vamos abrir caminhos para a parte de sensibilização no sentido de denunciarmos esses tipos de casos. Mas Gorete, isso já vamos... Eu tenho uma questão relativamente a isso, tu já vais responder. Não, mas agora eu quero que tu me respondas rapidamente, antes de passar a palavra à Raquel, que também queria fazer um comentário. Com a abertura desse precedente, não corremos o risco de ver mulheres a fazer denúncias que possam ser falsas, por exemplo, ou seja, a denunciar casos que efetivamente não aconteceram ou que aconteceram com a permissão delas, por exemplo? Exatamente. Isso vamos correr. É quase certo que isso será uma realidade. Nós agora temos que jogar com estes dois cenários. Vão aparecer também casos de pessoas que reclamam ou digam que seja um assédio, que no fundo até nem é um assédio. Portanto, eu acho que deve haver agora uma preocupação por parte das entidades competentes em desmistificar aquilo que a Raquel tinha dito inicialmente, daquilo que é verdadeiramente um assédio sexual, porque eu acho que as pessoas não estão devidamente esclarecidas nesse sentido. Portanto, eu acho que o primeiro trabalho agora a ser feito é desmistificar de facto, em concreto, quais são os pontos ou quais são os pressupostos para se ter a certeza de que se trata de um assédio sexual. Eu acho que isso é o primeiro ponto. E aí sim, depois, com base nesses pressupostos que vamos estabelecer, vermos realmente o que é, o que é que não é, porque corremos de facto, corremos o risco de termos casos de que não são assérios. É uma realidade, temos que jogar também com esse cenário. Tá bem, muito obrigada, Gorete. Raquel, querias fazer um comentário? Queria fazer aqui um comentário, porque queria fazer um comentário a essa frase. Os rapazes gostam. Quando o assédio é feito contra eles, os rapazes gostam. É uma frase desrespeitosa, porque não é por serem rapazes que eles têm de gostar do assédio. O assédio tem consequências extremamente negativas para quem as sofre, seja homem, seja mulher. Sentir que a pessoa vai trabalhar, por exemplo, e o desagrado de ter que se cruzar
com a pessoa que assedia nos corredores, ter que comunicar com esta pessoa sabendo qual é o que é que a pessoa quer, não é? Porque o intuito é haver um envolvimento íntimo indesejado, seja através de toques, seja o que for, amedrontar a vítima, intimidar a vítima. Portanto, estes rapazes gostam, soa-me muito mal, porque para quem lida com estas pessoas que passam por isso, não há cá, gostam. Ninguém gosta que se lhe desobedeça, em especial nesse sentido, quando é tão íntimo, não é? Se calhar a pessoa preserva a sua intimidade para ela própria ou para o parceiro, porque muitas pessoas que sofrem de assédio têm parceiros. E se calhar esta expressão aqui não é, se calhar não é nada conveniente, porque amanhã a outra pessoa é capaz de dizer, pois, isto foi dito no programa que os rapazes gostam, sim. Isso, para já, dizer que é mau tom, é desagradável. Agora, eles hão de gostar, com certeza, de alguma sedução, algum contacto, que a pessoa revela que gosta de outra pessoa, tem algum sentimento por ela, nutre, mas que não é assédio. Portanto, é preciso nós termos atenção com a linguagem que nós usamos, porque depois isto, sendo figuras públicas em especial, isto acaba por atrair uma série de situações que também são desagradáveis. Depois, perceber também que, tendo em conta que nós estamos a falar do assédio e estas queixas que são feitas agora muito recentemente, São Tomé e Príncipe, como disse a Gorete Pinheiro, está a construir um caminho. Isto é o princípio, talvez, de algo que nós já queremos, que quisemos, e que muitas pessoas, se calhar, tiveram medo, vergonha de denunciar, de falar sobre isso. Como é que eu agora, que sou uma pulga no meio deste contexto de trabalho, contexto social, comunitário, enfim, vou denunciar isto? Ninguém vai acreditar em mim. Sejam homens, sejam mulheres. Portanto, isso envolve coisas muito difíceis para a vítima. Portanto, é de facto corajoso a denúncia, seja para quem for, poderia ser uma denúncia feita a mim ou a algum de nós aqui no painel. Mas nós temos de ter a noção que se o locus interno do agressor não funciona, socialmente tem que funcionar. Porque é injusto, isto faz mal às pessoas. As pessoas têm problemas que passam por isto. E Raquel, uma vez que dizes que isso faz mal, quais são os impactos que o assédio tem na vida das vítimas? Bom, podemos contextualizar que aqui o assédio, ele ocorre em várias circunstâncias, não tem de ser só necessariamente no local de trabalho, mas é verdade que a pessoa começa a sentir-se inibida, ter medo, por exemplo, de ir para o local de trabalho e ter que aceder aos desejos de quem está a assediar. No dia seguinte, só de pensar que se vai para aquele contexto de trabalho que está a causar um desagrado enorme a nível emocional e instabilidade, a pessoa tem dificuldades em dormir, começa a desenvolver uma tristeza que se instala de forma permanente, a ansiedade instala-se também. Portanto, tudo, para ter a noção, Solange, até pensar que se vai para o local de trabalho, fazer esse percurso, preparar-se para ir trabalhar e perceber que naquele contexto a pessoa vai estar exposta ao assédio, é gerador de problemas psicológicos sérios como a ansiedade, a depressão, que depois tem inclusive de ser tratada a nível médico, no caso da psiquiatria, ou a nível terapêutico, com a psicologia. Se fosse bom, se fosse agradável, não adoeceria a pessoa de facto adoece. Tem suores, tem pesadelos, regride a nível de desempenho enquanto profissional, tudo aquilo que lhe é passado para a mão, a pessoa começa a duvidar se faz bem, se faz mal, muitas vezes está a trabalhar
com a pessoa que comete o assédio ali a fazer olhares e a insinuar e a enviar mensagens de teor sexual, quer dizer, literalmente a pessoa treme, tem suores nas mãos, há excesso de sudorese, há uma inquietação tremenda que leva a pessoa, inclusive, a nem ter vontade de ir àquele local de trabalho, mas porque se calhar precisa daquele rendimento no final do mês, tem responsabilidades, é obrigada a ir. É claro que se falou aqui noutras circunstâncias em que a pessoa, às vezes, decide por ela própria que vai manter aquela circunstância até conseguir sair. Mas, até que a pessoa saia daquele contexto e comece a trabalhar noutro local, ela já vai completamente doente para outro lado qualquer, trabalhar, completamente incapaz. Não é raro nós vermos nestas pessoas, nestes trabalhadores, estarem constantemente a pedir baixa médica, estarem com muita dificuldade a arranjar desculpas para ir trabalhar, por exemplo. Não têm vontade, eu estou-me a sentir mal, não vou. E não se sabe qual é a causa. E quando se vai apurar, percebe-se que é uma situação de assédio. Portanto, isto é uma situação grave, que deve ser vista com olhos de ver, porque por causa disso nós podemos como que inutilizar alguém. Portanto, é bom que haja uma educação para todos, sejam homens, sejam mulheres, não interessa, para perceber que isto é uma conduta extremamente deselegante, desrespeitosa e que felizmente começa a levar se calhar a um caminho de criminalidade em que nós podemos, sim senhora, denunciar estas coisas. Ok, Raquel, muito obrigada. Nós estamos já a 10 minutos do fim do nosso programa. Vamos fazer então aqui as considerações finais. Vou fazer aqui uma pergunta com uma frase que a Raquel acabou de dizer agora em relação ao assédio sexual. É uma situação que se deveria ver com olhos de ver. Sr. Padre Lionel, o que é que a Igreja está disposta a fazer para tentar, não diria moralizar, mas para tentar chamar a atenção dos fiéis e da própria sociedade? Muito bem, nós na Igreja temos uma força muito grande que é a oração. A Igreja reza muito para que as coisas erradas não aconteçam. Nós suplicamos a Deus para que as coisas más não aconteçam, não só na nossa sociedade, mas como no mundo inteiro. Mas na prática também nós formamos as crianças, né? Desde crianças, adolescentes até adultos, sempre para o bem, para evitar o mal, fazer o bem. E sobretudo essas questões sexuais, a Igreja é muito atenta nessa questão, muito atenta mesmo, e ela faz tudo para que se vá pelo caminho mais correto, não é? Por isso mesmo, nós os padres aconselhamos sempre para que haja respeito, para que as meninas respeitem os rapazes respeitem as meninas, e como todos disseram ali, isto vai ser um trabalho muito árduo, que vai demorar muito tempo, para que as mentalidades mudem, para que os homens aceitem as meninas como iguais, as meninas aceitem os rapazes como iguais, e que haja efetivamente aquilo que Deus disse desde o início, não é? Que o Adão seja para Eva e Eva para o Adão, e acabou a história, que o homem deixe a sua família, deixe tudo para se unir à sua esposa, que os dois sejam uma só carne, e que vivam felizes para sempre, não é? Esse é o desejo da Igreja, e a proposta da Igreja, a doutrina da Igreja que não muda. Vemos a sociedade mudar, isto nunca mudará, porque é o que Deus propõe, Deus nunca se engana. Muito bem. Sr. Padre, muito obrigada. Gorete, tu falavas de sensibilização, aproveita a deixa da Raquel, o que é que se pode fazer? Inicialmente, Solange, não obstante o assédio sexual ser um crime punível e está devidamente legislado, em que a justiça deve ter mãos pesadas com os infratores, tem que haver uma sensibilização em massa inclusiva. Quando eu falo da sensibilização inclusiva, eu falo da questão de participação dos homens para a mudança de comportamento.
Portanto, por exemplo, nós acompanhamos todos o flagelo da violência doméstica. A violência doméstica é uma problemática também muito séria aqui em São Tomé e Príncipe. E o que é que acontece? Normalmente nós verificamos que as políticas ou o processo de sensibilização feito gira basicamente em torno da mulher, para denúncia, para arranjar outros meios de subsistência e deixar o companheiro ou deixar a companheira. Portanto, a política gira muito em torno da mulher. Então, eu acho que esquecemos também muitas vezes dos homens que fazem parte do problema. Então, com a inclusão é isso. Eu acho que nós temos que incluir os homens na sensibilização para que haja uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Nós não podemos ter um problema e resolver só com um género. Nós temos um problema e temos de incluir os dois géneros para mudança de comportamento, mudança de atitude, porque acho que isso é uma faceta ou uma aula que toca muito com aquilo que é a nossa mentalidade. Portanto, os dois têm que participar nessa sensibilização. Tem que ser algo que seja mesmo inclusivo. Quer homens, quer mulheres, quer crianças, raparigas. Portanto, uma política que seja inclusiva e em massa. Só assim é que vamos poder mudar o comportamento, porque isto é uma questão de mentalidade. E como eu já tinha referido inicialmente, ainda estando num país em desenvolvimento extremamente machista, é muito mais complicado. Então, acho que temos que trabalhar essa parte de inclusão, essa parte de apelo em massa. Não obstante, também temos que apelar a denúncia, que as denúncias continuem a ser feitas, só assim também que começamos a ter noção do quão grave ou do quão grande é o buraco. Então, as políticas devem ser todas voltadas nesse sentido, para a inclusão dos homens, inclusão das mulheres, dos rapazes, das raparigas, inclusão geral. É mais ou menos isto. Muito obrigada, Gorete. Érica, estando de fora e olhando para dentro, o que mais é que se pode fazer? Pronto, eu falo muito desta questão da educação, porque de facto é crucial, não se pode fazer grande coisa até que haja educação. É importante educar-se acerca desta questão do assédio sexual, para quando a mulher for fazer uma denúncia, que o faça com a maior convicção de que fora vítima de assédio sexual, porque nós sabemos também que quando esta denúncia é feita de forma injusta, causa grande dano moral, social também, naquilo que é a postura do homem, não é? E vice-versa, não são só as mulheres que sofrem assédio sexual, também os homens sofrem assédio sexual. Então é preciso haver educação, Solange, é preciso que as pessoas de facto entendam o que é assédio sexual, o que é abuso sexual, o que é violência doméstica e todas essas questões, para que quando fizerem as denúncias, que o façam com convicção que de facto foram vítimas de assédio sexual, abuso e por aí fora. Isto é o primeiro passo a ser dado. E o segundo é de facto que essas denúncias sejam investigadas, porque não se pode descredibilizar a vítima. Tem que haver um sistema que de facto investigue as acusações, que não haja descredibilização das vítimas, para que haja mudança, não é? Porque nós sabemos que, especialmente em São Tomé e Príncipe, existe muito abuso de poder. Existem muitas situações onde as mulheres são de facto assediadas sexualmente, onde elas também, pelas circunstâncias sociais, aceitam o assédio sexual. Então é toda uma esfera complexa de problemas que têm que ser primeiro resolvidos socialmente, à base da educação, para que se possa de facto vermos resultados, não é? Só para finalizar, não sei se já ouviram falar do movimento Me Too, que surgiu há uns anos atrás, que teve grande relevância agora na pandemia, que tem como objetivo isso,
fazer com que as vítimas de assédio, abuso sexual falem abertamente, não é? Que partilhem as suas experiências, que os agressores sejam chamados à justiça. Mas essa esfera do abuso, assédio sexual é sempre complicado de se provar, porque na maior parte das vezes acontece entre a vítima e o agressor e não tem ninguém ali para servir de testemunha. Então é importante que quando alguém sente ou tem a convicção que foi assediado sexualmente, que tenta ao máximo criar testemunhas para depois poder comprovar o que aconteceu, quer seja contar o que aconteceu a alguém, quer seja denunciar nos órgãos competentes, ou quer seja, gravar ou ter alguma forma de comprovar aquilo que de facto aconteceu. E é isso. E como eu sei que falo um bocadinho demais, mas isto é já o final, como comunicadora e também como alguém que está à frente de um projeto de comunicação, estas denúncias são sempre bem-vindas, não é? Não são descredibilizadas, são sempre comunicadas, porque é importante também que as vítimas, sejam homens ou mulheres, sintam que têm espaços onde podem denunciar, onde podem se sentir acolhidos e não descredibilizados sempre que passarem por essas situações que não são de todo positivas, como a Raquel apontou e bem, cria grandes danos morais para a vítima, não é? E é isso. Obrigada, Solange, obrigada a todos que estiveram aqui a ouvir, obrigada a Goreta, ao Padre, Lionel e a Raquel, gostei muito de vos ouvir e é isso. Obrigada, Érica. Raquel, tuas considerações finais em relação ao assédio sexual. O que é que se pode fazer, o que é que se deve fazer? Eu sugiro, Solange, que as pessoas sintam, porque às vezes a sensação que se tem é que a vítima sente, mas tem medo de sentir, que não é bom, que é desagradável, que a pessoa se aproximou de uma forma que a incomodou. Então é como se a dada altura a consciência congelasse e a pessoa fosse vivendo dia a dia como se aquela situação não estivesse a ocorrer. Então, o sentir é importante para depois se perceber se a pessoa sente que é assédio, se não é assédio e o que é que se vai fazer a seguir. Então, se todos nós nos permitirmos a sentir, nós vamos permitir que a nossa consciência, a dada altura, modele a nossa conduta de acordo com os sentimentos e os pensamentos que nós temos, que claramente são negativos, em torno do assédio. Primeiro passo. Segundo passo, informarmos-nos sempre. Nós já não vivemos no século XIV, em que não havia internet. Já há internet. É claro que muita coisa é desinformação, mas como dizia Gorete Pinheiro, há como nós chegarmos a meios fidedignos de informação. Nós temos o tribunal, ainda que não acreditemos muito devido a alguma história de que alguém contou, que não foi ouvido, que não foi, há sempre uma primeira vez, felizmente, para tudo. E nós com este caso vemos isso. Então, este caso quer nos dizer, não desistam. Então, pensem, leiam, entrem em contacto com figuras que possam esclarecer a dúvida, se tiverem, denunciem dentro do local de trabalho, porque às vezes a vítima sente que ela é a única pessoa que está a ser vítima daquela situação. Mas não, a gente depois vem descobrir que para além desta vítima ainda há para aí umas 5 ou 6 ou 7 que estão na mesma situação, a sentirem-se mal, isoladas com a situação e com medo de ascender a hierarquia e ir para o topo da cadeia alimentar queixar-se. E depois nós temos que aprender a salvaguardar a nossa saúde mental. Se algo não faz mal, se nos está a fazer mal,
nós não temos que ficar agarrados à situação como se não houvesse saída. Então, as vítimas podem procurar outro emprego se virem que a situação não se resolve. Podem denunciar, podem instruir pessoas à volta sobre isso. Há aqui uma faceta que eu gosto muito, que é a parte da Érica, que age aqui, atua como ativista. As pessoas, muitas vezes, começam por ser ativistas porque se indignam com as situações. Estas pessoas que são vítimas de assédio também se podem juntar aos ativistas, também se podem indignar, também podem prestar o seu testemunho. Tudo bem, se não quiserem fazer isso oralmente, se não quiserem dar as caras, escrevam, denunciem de forma anónima, porque até agora o número, e agora há de me ajudar aqui com isto, o número de pessoas que chega a denunciar, se calhar não se equipara aqui ao ato propriamente dito que é feito nas instituições. Quer dizer, se calhar 2 ou 3 ou 4 pessoas denunciam, mas se calhar há 1000 casos efetivos de assédio e ninguém denuncia. Ora, também é verdade que nós deveríamos ouvir um caso e agir, mas às vezes nós precisamos desses 1000. Onde é que eles estão? Precisamos para dizer aos outros, para criar projetos relativos a isso, que, atenção, temos 1000 casos de assédio por ano. Temos 1000 casos por mês, nós não sabemos isso. E é importante nós termos essa informação. Depois, não criarmos situações que podem agravar a condição da vítima. Se a vítima diz que sim, nestas circunstâncias nós acreditamos até que se prove o contrário. Há pessoas que também se aproveitam da situação, mentem para ter algum ganho. E nós temos que contar com isso também. Agora, o que nós não podemos fazer é, ouvidos do mercador, as queixas, as denúncias. Porque pode ser uma mãe nossa, podemos ser nós, pode ser uma prima ou uma filha, nós dizemos isso, mas parece que a nossa consciência face a isso está um bocadinho congelada. Quando chega alguém próximo é que nos revoltamos, é que nos zangamos, é que choramos, é que não sei o quê. Mas a vizinha pode não ser nossa amiga, mas é um ser humano e é mulher e precisa de ajuda nessa circunstância. Portanto, esse distanciamento que nós criamos também não é bom, não é positivo. Portanto, o meu apelo aqui é para que, de alguma forma, nós prestemos mais do que a costumeira atenção a estas questões, para que nós não chegarmos ao ponto que nós estamos a chegar com a violência doméstica, com o abuso sexual e com uma série de coisas. Portanto, ações de sensibilização, sim senhora, começar de pequeninos e não esquecer os adultos, porque muitas vezes estamos a fazer sensibilização com as crianças e com os jovens, parece que os adultos não precisam, mas eles precisam, porque a criança depois volta para casa, encontra lá em casa barreiras e altas barreiras às aprendizagens que elas fizeram nas escolas. Portanto, nós temos que funcionar de forma multidisciplinar. Pronto, é o meu contributo e agradeço o convite e parabéns aos colegas de painel também que deram aqui o seu contributo. Muito obrigada, Raquel, muito obrigada, Érica, muito obrigada, Gorete, muito obrigada, Padre Lionel, por esse, não diria por esse debate, mas por esse programa tão enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido sobretudo dicas e que a partir de agora estejam mais atentos, não é? Estejam mais atentos e que consigam, sobretudo, ensinar às novas gerações, aos mais novos, a diferença entre uma sedução, uma paquera e o próprio assédio, porque isso também vai permitir com que meninas e rapazes estejam mais atentos. É verdade que no programa de hoje nós acabamos por nos focar mais em relação ao assédio sexual para as mulheres, e não nos focamos tanto para os homens, mas claro que existe também assédio sexual para os homens, mas como para as mulheres é maior número, é muito mais relevante. Foi só por isso que nós acabamos por focar mais nas mulheres. Agradecer a todos vocês que estiveram a acompanhar o Perguntas Incômodas de hoje. Falamos sobre o assédio sexual. Muito obrigada pela vossa participação, pela vossa colaboração, pelo vosso carinho e sobretudo por sábado após sábado estarem sempre aqui conosco. E também
Temos aqui novidades na RSTP. Como sabem, a RSTP sempre a inovar. O que nós pedimos é, não saiam da RSTP, fiquem ainda atentos, porque às 20 horas vai estrear um novo programa que se chama Fator A mais B. Ou seja, a partir de agora, todos os sábados, às 20 horas, a RSTP tem um novo programa que se vai chamar Fator A mais B. Fiquem atentos, tenho a certeza absoluta que vão gostar. Vai ser um programa inovador, com um grande apresentador, com grandes convidados, como são quase todos os programas da RSTP. E a todos vocês que estiveram aqui desse lado, temos encontro marcado no próximo sábado. Fiquem bem e um beijinho. Até lá. Fator A mais B, o novo programa da RSTP que fala essencialmente da África e dos africanos, com Brani Cunha Lisboa, Marlon Belina e Tomás Costa, todos os sábados às 20 horas na vossa companhia. Este programa ficará disponível também na plataforma do YouTube do programa Fator A mais B. RSTP, a voz do povo. Ao serviço da comunidade.